Aleluia! A carta a Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Senhor meu Deus, fale com teu povo, nos nesta noite como canal de bênçãos celestiais, para que nós possamos fomentar a tua sã doutrina a corações, para que haja quebrantamento de espírito nesta noite, para que haja transformação nesta noite, para que haja renovo nesta noite. A igreja pode dizer amém? Amém. Pode se assentar, queridos. O tema desta ministração é para que vocês sejam perfeitos. Queridos, quem escreveu isso? Tiago. Ele era um dos irmãos de Jesus. Alguns historiadores, a maioria deles, diz que ele era o irmão mais velho de Jesus. O que Tiago representa? Você. O que ele representa? Nós. Tiago era um homem que nasceu numa família escolhida por Deus, viu o teu irmão crescer, mas, embora Deus fizesse coisas tremendas com teu irmão mais novo, um carpinteiro chamado Jesus, a Bíblia relata, lá em João capítulo 7, verso 5, que ele não acreditava em Jesus. Assim é você, assim sou eu. Outrora, no nosso passado, nós tivemos inúmeras oportunidades, desde o amanhecer. Basta qualquer pessoa olhar, a pastora Fernanda, o amanhecer, e você percebe que tem a mão de Deus. Basta você ver as coisas, olhar para a natureza, você percebe que tem algo sobrenatural sobre tudo isso. Mas o que é que o homem deseja? Foi ministrado aqui pelo presbítero Vinícius, e a gente vem trazendo esses alinhamentos. O nosso coração, a nossa alma, ela deseja as coisas deste mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5,
Essa transformação, ela não ocorreu só em Tiago. Ela ocorreu em algumas pessoas, eu vou ministrar aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5. Verso 3, varão. Vamos iniciar no 3. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: entreguei a vocês tudo o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Você sabe disso? Glória a Deus. Muita gente sabe disso. Muitas pessoas sabem que Jesus morreu. Algumas andam até com o crucifixo no peito. Outras coloca na sua casa algum tipo, vamos dizer assim, de amuleto, algum tipo de crença para lembrar que Jesus morreu por ele. Mas o que aconteceu na vida dessas pessoas? Rigorosamente nada. O apóstolo Paulo, ele ministra no versículo 4, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, que significa Pedro, líder da igreja. E depois aos 12, ressuscitado. Mas pastor, Judas não traiu ele e não se enforcou, não morreu? Aqui, os próprios apóstolos elegeram Matias, né? Tornaram-se 12 novamente. Apareceu a Pedro num corpo ressurreto. Você acredita nisso? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi sempre o mesmo, ontem, é hoje e será eternamente. Quem tem a revista da Escola Bíblica Dominical? Só uma pessoa tem aqui? Ah, bom, tem mais. Qual foi o tema de hoje? Quem jogou hoje à tarde? Quem fez o gol? Quem ganhou? Eu já sabia, mas não vou entrar em detalhe aqui. Queridos, há tempo para tudo. Há tempo para você assistir jogo. Há tempo para você se alegrar. Mas domingo, numa igreja, Assembleia de Deus, eu aprendi que eu tenho que ver a escola bíblica dominical. O maior ensinamento, né, pastor James? Teológico do mundo. De graça. Está aí. Qual a diferença de vocês, de mim, para aquelas pessoas que andam bezendo o corpo, que passam num lugar? Nenhuma. Nenhuma. Ouviram falar que Jesus morreu, ouviram falar que Jesus ressuscitou, que isso, que aquilo, mas qual a diferença da igreja atual hoje, contemporânea? Querido, a igreja, ela está humanizada.
E ela precisa ser espiritualizada. E como nós alcancemos a estatura de um homem perfeito? Para que vocês sejam perfeitos. Olha para dentro de você. Veja quantos fracassos está acontecendo na sua vida. Quantas pessoas erradas você andou e anda com elas. Quantos negócios errados, quantas decisões equivocadas. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Quem foi Pedro? E esses 12 que ele apareceu aí, tinha acabado de negar Jesus, todos eles. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes eu e você negamos Jesus diariamente? Queridos, não adianta Jesus aparecer para você. Pode vir até um anjo. Mas se você não tiver Ele habitando dentro de você, você vai negar Ele. Pedro negou, porque não tinha o Espírito Santo ainda. Os 12 ficaram com medo, porque não tinham o Espírito Santo ainda. Não havia sido revestido de poder. Mas hoje a igreja não tem essa excusa, essa desculpa. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito de Deus, que fez o céu, fez a terra, Ele vai transformar a sua vida. Se você não está sendo transformado, me desculpa, é porque você não está andando com Jesus. Apareceu a Cefas e aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, 500, dos quais a maioria ainda vive naquela época, né? Alguns já dormem no Senhor. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Quem é esse Tiago? É o irmão de Jesus, que andou com Jesus na infância de Jesus, mas ele disse para Jesus certa feita lá em João capítulo 7, ei, vai para Judeia, vai para aquela região lá, vai para Jerusalém, aqui na Galileia, todo mundo conhece você, sabe quem é você, você é um carpinteiro, e você tem uma boa palavra, pronto, vai lá. O próprio irmão de Jesus, que sabia que Jesus foi concebido pela sua mãe, ainda virgem. Próprio irmão. Mas aqui, Jesus aparece a ele e outorga a ele ser o líder da igreja da qual ele mandou Jesus. Vocês sabiam? Que quem Jesus Cristo nomeou para ser o líder em Jerusalém foi Tiago, seu irmão. Pedro, ele era um apóstolo escolhido por Jesus, mas Tiago, ele foi considerado o líder. Pedro, Tiago e João. Mas esse Tiago, que era apóstolo, morreu, queridos. E agora Deus levanta o irmão dele para ser líder da igreja. Que eu vejo aqui,
Não importa aonde você esteja. Não importa o grau de incredulidade que você tem hoje em relação às coisas de Deus. Mas uma coisa eu quero profetizar na sua vida. Se você está nos assistindo pelas redes sociais, se você está aqui presente, é porque Deus tem um plano na sua vida. Eu não sei qual é o projeto que Deus tem para você. É você e Deus. Você pode ser um líder de uma igreja. Você pode ser um missionário. Você pode ser uma pessoa que vai manter a obra. Deus pode te enriquecer de uma tal maneira que você vai manter a obra. Eu estava numa reunião e o pastor Edivaldo, presidente da ADNA, disse que o nosso irmão Bebeto, para nós, pastor Humberto Sobrinho, ele é tesoureiro de uma igreja lá em região da Flórida lá. Ele foi, Tampas, né? Então, ele foi ali, numa reunião. E aquela reunião tinha 20 pessoas, bem simples. Não chegava a 20 pessoas. E o pastor dele levou o Bebeto. O irmão Ivan e a irmã Fernanda, né? Nós estávamos nessa reunião. Eu não me lembro quanto foi a cifra que arrecadaram. 2 milhões de dólares. Fizeram uma vaquinha lá. Está entendendo, Eduardo? Nós estamos aqui há 14 anos para fazer uma reforma. Eles sentaram lá, reuniram e falaram, gente, nós precisamos fazer uma arrecadação aqui para fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí uma igreja deu tanto, outra igreja deu tanto. Resumo, o Bebeto ficou olhando e falou, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. 2 milhões de dólares, numa reuniãozinha simples. Foi dito aqui que Deus não tem nada a ver com a riqueza. Ele, pelo contrário, Ele enriquece seu povo. Por último, verso 8, Bolívar, 1 Coríntios 15, 8. Depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Sabe quem escreveu isso aí? O apóstolo Paulo. Ele considerava o menor. Não é demagogia, não é hipocrisia. Ele foi um perseguidor. E por que Deus escolheu aquele homem? Porque ele tinha convicção do que ele fazia. E ele não acreditava que um ser humano poderia se dizer que era Deus. E isso até hoje, querido, entra no coração de muitas pessoas. Porque o dia que você entender isso, e eu entender isso, como o apóstolo Paulo entendeu, você jamais sairá da sua casa sem antes ter um particular com Jesus Cristo. Eu sou suspeito de falar do apóstolo Paulo. 90%
90% ou mais até das minhas ministrações é baseada na metamorfose, na mudança, na transformação deste homem. Por quê? Porque eu sou exatamente igual. Humanamente eu não teria a mínima condição de ser o que Deus me colocou para ser. Tiago 1,4, Bolívar. A perseverança, ela deve ter ação, para que vocês sejam perfeitos. Este versículo norteia essa ministração. Eu quero que vocês entendam o que Tiago aqui está escrevendo. Tiago capítulo 1, versículo 5. Para que vocês sejam perfeitos. Como é que um homem pode ser perfeito? Como é que um ser humano pode ser perfeito? Impossível se não foi por meio da fé, queridos. Sem fé é impossível. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, querido, sabedoria não é inteligência. Sabedoria que Tiago está escrevendo aqui é a presença do Espírito Santo habitando em teu coração e no meu coração. É relacionamento do homem falho com Deus Todo-Poderoso. Se você não está conseguindo guiar a sua vida, porque você está da maneira errada. Deixa Deus te conduzir nesta noite, criatura. Peça a Deus que a todos dá com generosidade, sem reprovações. Verso 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Como é que Deus dá sabedoria para as pessoas? Quando você quer ser uma pessoa instruída, você vai frequentar uma escola, você vai para uma universidade, você vai fazer cursos e mais cursos e mais cursos, e isso e aquilo, você vai ser uma pessoa instruída. E com Deus, como é que Ele nos dá sabedoria? Olha os evangelhos, olha Atos dos Apóstolos. A maneira como Jesus trabalhou com os seus discípulos é a maneira que Ele quer trabalhar com cada um de nós. Aleluia. Ele multiplicou o pão, acabou de multiplicar o pão, vem para cá, atravessa o mar aí. Ele alimentou uma multidão, mas com os discípulos, Ele precisava mostrar algo a mais para os discípulos. E quando estava no meio do mar, tempestade, Ele vem sobre o mar, andando. Jesus não queria dar espetáculo nenhum, Ele queria mostrar para aqueles 12, olha, eu sou filho de Deus. Esta ministração aqui, fala que você precisa ter alegria, quando Deus põe você na prova. Pastor, que é isso? Porque na prova, querido, ela acontece, a provação ela acontece 3 coisas, eu até anotei aqui. Ela te traz um sofrimento, ela gera por meio do sofrimento uma fé, ou ela
pode trazer uma dúvida. Pegou? Toda prova de Deus faz você se aquebrantar. É doído. Não vou mentir. É doído. Gera fé. Como assim? A fé é você entregar toda a sua dor, toda a sua convicção nas mãos do Espírito Santo de Deus. Ou você avança, ou você retrocede. Quando a pessoa está na provação, e às vezes a gente quer mexer lá, botar a mão, lembra da borboleta, sabe? Da luta ali, da transformação, ela batendo a asa, querendo voar, aí você vai lá e corta aquele troço, ela morre, querido. Tem muitas pessoas, eu já cometi muito erro de matar nego aí por querer ajudar essas pessoas. Isaías 57, verso 20 e 21. Olha o que fala para o homem que recua, que não avança na provação. É chamado de ímpio, porque o ímpio é aquela pessoa que não tem o Espírito Santo conduzindo a vida dele. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar. Começa a andar, você está ali buscando a Deus, está quieto, está querendo isso, está querendo aquilo, aí você vai e aproxima de um ímpio, e ele só quer ganância, isso, aquilo, e ele vai te influenciar, em vez de você falar das coisas do céu para ele, ele vai te empurrar para o mar da agitação que é o mundo, cujas águas lançam de si lama e lodo, querido. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Começa a observar na igreja. Pessoas atribuladas. São pessoas que estão guerreando com Deus. Deixa Deus vencer ela. Não há paz na vida dela. Não há. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. Você pode entrar na casa de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ganhar um salário mínimo, mas ela chega lá, te recebe com a glória de Deus, com louvor, com hinos, te cumprimenta, oferece um café gourmet para você, faz isso, faz aquilo, está entendendo? Não tem miséria na casa dela. As panelas dela são cheirosas, limpas, a casa dela é arrumada. Mas você entrou na casa de uma pessoa cheia de mimimi, nem a cozinha dela ela limpa. Tudo, levanta o tapete da casa dela, você vai ver um monte de tranqueira lá. O que é isso? Sinal da presença do inimigo na vida da pessoa. Aonde tem sujeira, aonde tem coisa encardida, o diabo alimenta ali. Tiago 1,7, Bolívar.
Olha, não pensa que esse tipo de pessoa pode alcançar do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Como nós seremos uma pessoa madura? Nós falamos aqui de 3 situações. A primeira, não devemos fugir das provações. E se você quiser ajudar alguém, se você está entendendo que aquela pessoa está sendo provada por Deus, ore por ela. Ajuda ela em oração, mas não bota a mão. Até que ela enxerga Deus na vida dela. Segunda coisa, perseverança. Queridos, eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher, nesses quase 30 anos que eu sirvo ao Senhor, que é cheio de Deus, que é isso, que é aquilo, que não passou e não passa por uma situação onde Deus quer ensinar ela alguma coisa. Gera perseverança. E a perseverança forma guerreiros. E guerreiros forma ágatos. Ezer. Você percebe um guerreiro e você percebe um ágatos. Guerreiro é aquele homem que está em pleno treinamento. É cavalo de guerra, não tem medo, não recua. Ágatos, foi lido aqui, homens dispostos a tudo por causa do Evangelho. Você não forma um ágatos da noite para o dia. Tem muitas pessoas aqui que acham que ser homem de Deus e ser mulher de Deus é pela sua veste, é pelo seu corte de cabelo, é pelo jeito do qual você fala. Queridos, nada disso. É a formação, é o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo está disposto a sofrer por causa do Evangelho. Isso não vem de você, não vem de nenhum ensinamento. Por mais que nós ministramos a palavra, isso é relacionamento da pessoa com Deus. Quantas pessoas? Hoje nós tivemos na parte da manhã o testemunho do Bruno. Quanto tempo alguém disse para de fumar? Quanto tempo alguém disse isso, disse aquilo? Mas o dia que ele deixou o Espírito Santo adentrar na sua vida, querido, acabou. É da noite para o dia. Pastor, você conhecia alguém que fumava? Eu fumava, bebia e fazia muitas coisas que Deus fez instantaneamente na minha vida. Então eu posso ministrar o que Deus fez na minha vida, posso ministrar e crer no que Deus fez, está fazendo na vida de qualquer um de vocês. E vejo pessoas aqui, só aqui, há 14 anos nessa igreja, que não conseguem parar de fumar. Pastor, o que eu faço? A sua frase já te condena. O que eu faço? Nada que você fizer vai conseguir ser uma pessoa melhor. Você precisa deixar que o Espírito Santo mude a sua vida.
Amós 9:11, aquela palavra, foi ministrada domingo passado. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, queridos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, caiu, teve consequência. Deus brada: vou reparar suas brechas, vou levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo. 3 passos que Deus faz na vida de cada um. Eu não sei em que fase você está. Se Deus está reparando as brechas na sua vida, se Deus está levantando das suas ruínas, ou se Deus está te restaurando para um nível mais como você era no passado. A palavra é tremenda. Para que volte a ser como era no passado. Deus disse para Davi, amados. Algumas lições, eu até anotei aqui, são profundas, difíceis. Querido, andar de joelho e desejar as coisas do céu, eu sempre falo, é difícil. É difícil. Não é fácil. Verso 14, Amós 9:14. Mudarei a sorte do meu povo. Eles reedificarão as cidades destruídas e nela habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Você vai plantar e vai colher. O que você trabalhar vai servir para a riqueza do seu lar. Quantas vezes há pessoas que trabalham, fazem isso, fazem aquilo, e não chega ao final do mês. Mudarei a sorte de vocês, diz a palavra de Deus. Verso 15, eu os plantarei na sua terra, dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados. Amados, quem escreveu as coisas que eu li aqui foi Tiago, irmão de Jesus, Isaías, o profeta messiânico, algumas coisas a respeito do apóstolo Paulo. Só que eu quero falar com vocês algo que eu escrevi. E eu sei o que eu vou falar aqui. Eu tive o privilégio de conviver com o pastor Eduardo Joerg. Eu escrevi o livro dele. Mas eu escrevi 20% do que ele me relatou. E ele dizia, grava, mas no momento certo você vai falando, mas não escreve agora. Porque ele estava em vida. Ele tinha 72 anos de pastoreio. 92 de... E eu comecei. E isso aqui, pastor, deixa eu ver. Não, isso não pode. Vai passar que eu estou querendo
mexer numas feridas. Eu disse ontem aqui para os obreiros, e vou dizer para quem quiser escutar. O pastor Eduardo Joerck, ele era um homem muito simples, não tinha nem o primário, mas era um homem de uma sabedoria que o presidente da CGADB, pastor José Wellington, escreveu no prefácio do livro dele: esse homem foi o meu professor, e o pouco que eu sei do Espírito Santo, devo a ele. Então, não precisa mais falar nada. O pastor Eduardo era um formador de homens. Era um mestre formador de homens ágatos. Ele esteve aqui de 1935, parou em 41 por causa da guerra, retornou após a Segunda Guerra Mundial. Ele vinha como missionário, depois no período da guerra ele pastoreou uma igreja lá em Corumbá, e aí ele retornou e ficou em Cuiabá até 1974. Ele construiu a igreja do Despraiado, São João dos Lázaros e a antiga sede. Mas Cuiabá, querido, em 1974, já era uma cidade, já tinha todo o vestígio de ser o que ela é hoje. E aí ele foi orar. E Deus disse para ele: tem um homem que eu quero neste lugar, no seu lugar. É um jovem construtor, engenheiro. E o pastor Eduardo ficou orando por esse jovem, até que um dia ele encontrou o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, lá em Votuporanga, e ele disse: ó, Deus tem uma obra contigo, em Cuiabá. Querido, trocar presidente da igreja de Mato Grosso do Sul, era tudo junto, por Votuporanga, uma congregaçãozinha, é coisa de Deus. Ele disse: vá para lá, e eu vou para Votuporanga no seu lugar. Eu tenho pouco tempo, eu vou me jubilar. E fizeram a troca. Acontece que todos os pastores foram formados por quem? Eduardo Joerck. Oração e Bíblia. Quando o pastor Sebastião chegou aqui, amados, levou aproximadamente uns 5 anos para frente, para que esses pastores acostumassem com estilo diferente do pastoreio do pastor Eduardo. Aqui do nosso lado, pastor José Pires. Enquanto ele tinha saúde, ele sempre vinha aqui conversar comigo. Era vice do pastor Eduardo. Quando o pastor Eduardo entregou, ele e os demais pastores não aprovaram. O senhor não pode fazer isso, o senhor está fazendo um trabalho espetacular. Mas Cuiabá tinha uma profecia da construção do grande templo de estourar a parte de construção. A igreja precisava crescer, e o pastor: eu não sou construtor, eu vou atrapalhar a obra.
Não, vou. E aí ele entregou, amados. Hoje, é pai entregando para filho, filho entregando para neto. Está entendendo? A obra de Deus. Então, o que acontece? O pastor foi. Semana passada ele faleceu. Pastor José Pires. Só que quando o pastor Eduardo foi, ele já era aposentado do Banco do Brasil, ele foi para Campo Grande e ficou lá. Ele era campograndense. E muitos pastores, inclusive o de Cáceres, meio que não, é um negão lá, esqueci o nome dele, Benedito, pode nem falar essa palavra, é meio, né, de cor. Então Benedito era um homem que também teve, e Cáceres meio que ficou junto com o pai da irmã Judite, foi criado pelo pastor Eduardo Joerte. E aí, o que aconteceu, amados? Aconteceu que ele formou mais de 1000 pastores. Muitos homens. E os últimos 2 pastores que ele adotou, pastor Edivaldo, presidente da Assembleia Adna, e por derradeiro, ele me escolhe como último discípulo dele. E eu dizia, pastor, não, você vai ser pastor. Ai, pai do céu, pastor assembleano, tem que vestir assim, tem que vestir assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A espórtula do pastor assembleano, eu tinha 40 funcionários, amados. O funcionário que eu menos ganhava na minha empresa, ganhava 2 vezes mais do que um pastor assembleano. Eu falei, como que isso pode acontecer? Está tudo errado. Não dá, pastor. Não, você vai ser pastor. E aí, ele vai e me entrega todo o seu legado. Eu disse, pastor, o senhor formou homens de Deus, esses homens que ainda estão na liderança, são homens de 80 anos, já estão aí se tombando. Agora o filho do pastor Sebastião Silas, eu achei que ele era, né? O homem já está com 78 anos. Falei, meu Deus, a Assembleia de Deus está envelhecendo e novas lideranças estão surgindo. Então, queridos, aonde eu quero chegar para vocês, para que vocês sejam perfeitos. Nesses 14 anos, nesses 3 décadas, Deus vem falando comigo, vem falando com você, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Coloca no teu coração. Há pessoa que você não pode, tem cuidado para você profetizar para uma pessoa. Se você chegar hoje aqui, vamos fazer uma simulação aqui, eu vou chegar aqui e falar assim, Vinícius, Deus te chama para ser pastor. Aí ele vai segunda-feira lá na caixa, pede demissão, Deus falou comigo para ser pastor. Irmão, Deus falou contigo. O tempo, Deus vai fazer com que as coisas... Nem todo mundo é Mateus. Mateus estava ali trabalhando, Deus falou, segue, ele levantou, foi seguir. Né? Nem todo mundo tem esse chamado. Meu durou 10 anos. 10 anos. Perguntaram o que o senhor era lá, obreiro. Eu falei, uma parte obreiro, outra parte não era. E eu trabalhava na obra de Deus sem cargo, porque estava no meu coração fazer as coisas. Nesses 10 primeiros anos, eu fui porteiro, cuidei da cozinha, onde que você pensasse de organização, estava eu lá. E as convenções aconteciam e eu ficava do lado de fora.
porque eu estava envolvido com algum tipo de organização. Então, amados, e o pastor me escolhe, e aí chega este momento da minha vida. Fevereiro, hoje é dia 1º de fevereiro, aonde eu entendi. Mas, para mim entender esta palavra de Deus, houve uma aprovação na minha vida. Eu estava numa linha de conforto. Pastor de uma igreja abençoada, investimento ali, precisava disso, vinha. Isabelle, manda aí tanto. Precisava daquilo, de repente eu tenho um prejuízo, entre aspas. Aí, Isabelle, Paulinho, pai, eu falei, fica tranquilo, Deus vai falar por quê. Querido, quando você vai orar, quando você coloca na mão de Deus, não é o que o seu intelecto. Quando eu fui orar, Deus disse, o projeto 100 por 60 está atrasado. Eu falei, pois é, Senhor, aquelas pessoas lá são tudo meia boca. Ele falou, não, você é o meia boca. Mas como assim? Você fala da fé, você prega a fé, mas você tem 14 anos aqui que não quer andar pela fé. E a partir de novembro do ano passado, falei, Senhor, eu não sou barato. Ele disse, você vai ter surpresa. E já está começando a enriquecer pessoas aqui dentro. E aí nós vamos tomar uma decisão. E eu disse, o que eu vou fazer? Aí ele me fez lembrar de um ano que eu fiquei convivendo com o pastor Eduardo toda madrugada. Irmãos, eles chegaram na minha casa às 5 horas da manhã. Ele disse, não foi o Eduardo que te escolheu, fui eu que te escolhi. A unção que eu dei para ele, eu dei para o Edivaldo e dei para você. Falei, Jesus, essa profecia foi o que ele, James, falou para mim. Pastor Eduardo profetizou na minha vida, você vai formar homens de Deus. Eu, como que eu vou formar? Eu sou empresário, meu Deus do céu. E estou aqui há 14 anos. E agora nós estamos migrando toda a parte administrativa, financeira. Levei uma aula da minha filha, ela me puxou nessa parte administrativa, mas só que eu estou há 20 anos atrás. Ela pegou os bancos lá, já pôs tudo automático, não sei o que, dá um enter lá, pronto. Eu falei, rapaz, eu toda semana e tá. Então ela já programou tudo, e aí nós vamos, tudo programado. Eu falei, e o dinheiro? Deus disse, não se preocupa, eu vou programar. Aí eu falei, cara, mas eu sou uma pessoa que não posso ficar sem fazer nada, sou ativista demais, ativo demais. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Vai para oração. Vai formar pessoas. Vai formar mulheres. Vai formar homens. E para formar homens, as nossas ministrações aqui, com raríssimas exceção, são homens de palavra. Mas a nossa igreja, a W. Tozer, disse algo. Alguém perguntou, por que a igreja é forte na palavra e fraca na oração? Qual que é mais importante, pastor A.W. Tozer? Ele disse, olha um pássaro, corte uma das asas dele
e solta ele. Ele vai ficar assim, ó. Às vezes, você está fazendo devocional, e tem algumas pessoas que ainda não estão fazendo devocional. Mas o que Deus me mandou, o mês de fevereiro é um mês de transição. A partir de março, querido, nós vamos entrar, e para isso Deus trouxe este homem aqui. Levanta, pastor James. Vem aqui, varão. Quero até mostrar você aqui. Não tem parecer, não tem formosura. Mas Deus trouxe ele para cá, extremamente depressivo. Tinha dificuldade, sabe? E quem viu a última ministração dele? Foi o Salmo 40, que você... Pega um microfone aí. Isso aqui é um milagre. Fala o Salmo 46 aí para o mundo ver o que Deus faz com a mente. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Espera aí. Vai colocando aqui no telão. Ou Deus te usou só naquele dia, varão. Ou você também estava no celular aqui e a gente não estava vendo. Não? Diga lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará a romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Não lembrava de um versículo. Não, pastor, ainda não. Dá uma saudação, pastor Jaime. Não posso, não lembro, não consigo ler. Então começa a frequentar aqui aos poucos, e Deus restaurou a mente dele. Sabe para que ele veio aqui? Para ser meu companheiro de oração. Ele e o pastor Ivo. Então, queridos, a partir de março, nós estamos criando aí uma... Cadê Lígia? Está ali? Lígia foi arrebatada? Está ali. Vai chamar uma sala chamada Ágatos e Ezer. Só vai entrar ali aquelas pessoas com ordem e com decência. 2 por hora. 2. A Bíblia sempre fala de 2, né? Então nós vamos fazer uma escala. Começando de meio-dia até, enquanto a gente abre a igreja. Se necessário, nós vamos... Pastor, eu preciso vir de manhã e ver a necessidade. Os cultos, toda vez que tiver um culto aqui, vai ter 2 pessoas orando lá. Não vai ser vista pelas redes, mas vão ser vistas. E Deus disse, você lembra, há 20 anos quando te chamei para ser pastor, o que eu mandei você fazer? Ler a Bíblia. Eu te dei aquilo que você pediu para mim, por mês,
para você ficar 2 anos lendo a Bíblia. Não, irmão, eu não fazia nada a não ser ler a Bíblia. Eu mandei você orar. Agora chegou o momento. Quem já ouviu falar de George Miller? O apóstolo da fé. Põe aí no seu Google, George Miller. Escreve M-U-L-L-E-R. Apóstolo da fé. Leia. Aos 60 ou 62 ou 65 anos, Deus chamou aquele homem para ser um baluarte, para ser um fomentador. Irmãos, George Miller, o que ele orava de manhã, Bruno, Thaís, o que ele orava de manhã, não terminava o dia, Deus atendia a oração dele. Você sabe o que é isso? Vocês sabem o poder que Deus quer dar para este lugar? Vocês têm noção do que Deus quer me levar o pastor Jean, o pastor Ivo e alguns outros, obreiros que vão chegando primeiros. Deus quer formar guerreiros, Deus quer formar homens ágatos, Deus quer formar mulher sábia. Eu me lembro dos primeiros encontros de casais. Era um troço de pegar papo de peru, ficar batendo e tal. Eu falei, meu Deus, cara, quando que nós vamos crescer? Agora vai no encontro de casais. E a experiência, Celcinho e Bruna, que eu falo para vocês. Irmãos, a cada um ano, diga comigo, a cada ano, a gente convida uma pessoa para pregar aqui, que não é dessa igreja, e faz um estrago. Nós temos aqui 12 pessoas que foi treinada ano passado, e agora já está na faixa aí de 18, né, Vinícius? Mais ou menos. Hã? Não, pessoa que está mais ou menos, irmãos, 18 pessoas aptas. Bruna e Celso, pelo amor de Deus, coloca essas pessoas. Querido, essa igreja aqui não é de movimento. Deus não, irmãos, todas as vezes que a gente traz uma pessoa de movimento, faz um estrago aqui. Então, amados, Deus vai te levar para que você seja perfeito. E você vai desenvolver a oração no seu ministério. Pastor, eu oro. Uma vez eu estava frequentava os morros aí de oração. Aí eu encostava perto de uma pessoa, pastor, Deus, eu estou precisando daquela moto. Irmão, o cara sai daqui, sobe morro, aí ele vai pedir moto para Deus. Querido, a oração não é isso. A oração é você falar com Deus o que Ele tem para você. É você ouvir o que pastor Eduardo Pablo Joer que ouviu. Vá para Votuporanga. Sabe o que ele fez lá em Votuporanga, queridos? Levantou um dos mais, não sei quantos pregadores que até hoje está aí no Brasil inteiro, foram para lá porque souberam que pastor Eduardo estava lá. Ele passou uns 10 anos lá. Quando ele retorna para Cuiabá, Mato Grosso,
na humildade dele, ele não podia ir na sede, ele não podia ir num tal lugar, ele não podia isso, ele não podia aquilo. Por quê? Porque ele tinha uma autoridade que não era de homem. E ele começou, sabe o que ele começou a fazer? Ele levantou um jovem, um garoto, pedreiro, construtor. Ele disse: vem cá, eu vou te fazer um pastor. Sabe como é o nome desse homem? Vitório Galli, meu professor de teologia. Eu encontrei com ele, falei: varão, tudo que pastor Eduardo escolheu ele para ser o discípulo. Vitório Galli andou todas as igrejas de Mato Grosso, ministrando isso. E aí sabe o que acontece? Ele se elege deputado. E o pastor Eduardo não via essas coisas, amado. Ele queria ir lá abrir uma escola bíblica dominical, ele queria ir lá abrir um trabalho de ensino, ele queria ir. E o Vitório foi, passou anos com ele, ficou tão conhecido que o dia que ele lançou a candidato, ele se elegeu. Agora eu pergunto, o que aconteceu com meu amigo, meu professor, um homem que eu respeito, Vitório Galli? Não está na onde Deus preparou ele para estar. Eu creio, eu falei com ele, falei: pastor, tu és um dos homens que mais tem conhecimento da palavra. Pastor Eduardo, pastor Edivaldo falava: nossa, Vitória é um menino prodígio. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos louvar o Senhor. Quem eu vejo aqui, enquanto eles preparam? Eu vejo homens, eu vejo mulheres perfeitos. Sabe o que significa perfeitos? Homens de oração, homens de ministério da palavra. Pastor, eu sou isso. Lá, você é gerente, varão. Mas aqui, você é um ágato. Você tem que ser um ágato. Se não é, procura ser. Você está alegre hoje? Deixa Deus usar ele. Aleluia.